Olá! Durante o primeiro Congresso Internacional de Ciência, Tecnologia e Inovação e 15º Encontro Anual de Iniciação Científica da Unipar, foram realizadas diversas mesas redondas com a participação de pesquisadores estrangeiros. Biotecnologia de cultivo de cogumelos, o estado da arte, foi um dos temas abordados no evento. O objetivo foi fazer uma discussão sobre a produção e diversidade de cogumelos em diferentes países, nível de tecnificação para a produção dos principais cogumelos produzidos, porcentagem de produtores que usam de alta e média tecnologia, comparação entre os níveis de excelência mundial de produção e técnicas, previsão de produção e tecnificação futuras e propostas de melhorias a serem implementadas. O professor e pesquisador da Universidade Nacional de San Martín, na Argentina, Dr. Edgardo Omar Alberto, participou da discussão dessa mesa redonda e está hoje conosco para nos contar sobre as pesquisas científicas envolvendo o cultivo de cogumelos na Argentina. O programa Saúde e Consciência dessa semana está começando agora, diretamente dos estúdios da TV Mais, em Umuarama. Não saia daí, nós voltamos já. Nossos estúdios, Dr. Edgardo Alberto. Dr. Edgardo, muito obrigada pela sua participação no nosso programa, por ter vindo para o evento, né, o primeiro Congresso Internacional da Unipar e da cidade de Umuarama, do interior do Paraná. A gente sabe como é difícil montar um congresso desse nível, trazendo palestrantes internacionais, principalmente em função dos aeroportos, porque é longe, né, tem todo esse trânsito. Então, obrigado pela dedicação, por partilhar um tempinho aí conosco, né, e poder compartilhar todo esse conhecimento que vocês trazem na bagagem com os nossos alunos. Muito obrigado, sou muito agradecido pelo convite de estar aqui no Congresso, que é um evento muito importante para a cidade, para o estado, para o país todo. Com certeza. Então, eu comecei falando no início do bloco sobre o evento, sobre o primeiro Congresso Internacional e sobre a mesa que vocês participaram no dia de ontem. E como que foi o debate nessa mesa? Qual que era a proposta, né, para falar sobre esse cultivo de cogumelos? O debate foi muito importante, porque nós tivemos a oportunidade de falar sobre o estado do ar de diferentes países, não? Do México, do Brasil, da Argentina, e comparar o desenvolvimento da produção de cogumelos nos países. Eu acredito que foi muito bom. É diferente nesses diferentes países, ou ela tem mais ou menos a mesma direção, a mesma linha? Está seguindo os mesmos métodos? Não, é similar, é comparável entre os diferentes países. Pode encontrar-se diferenças na produção artesanal, onde em cada país os produtores que não têm muita tecnificação, eles usam diferentes metodologias, mas é muito similar. E assim, como que é na Argentina o consumo de cogumelos? Ele é alto? Não, não é muito alto. O consumo é ainda baixo. É aproximadamente uns 100 gramas de cogumelos por ano per pessoa. É baixo se comparamos o consumo com a Europa, por exemplo, que segundo os países pode variar entre 2 e 4 quilos por pessoa por ano. Expressivo, né? 2 a 4 quilos. A gente vê que realmente a produção de cogumelos ela não é muito grande. Na verdade, acho que o cogumelo, sendo pequeno e pouco peso, né? Acaba não... Esses volumes de gramas, quilos mesmo, são muito amplos. Como que acontece, por exemplo, a pesquisa científica que é desenvolvida dentro da tua universidade? Qual que é a linha de pesquisa que você desenvolve lá? O meu laboratório na Argentina, nós pesquisamos diferentes linhas, né? Uma delas é a produção de cogumelos
para ajudar aos produtores para melhorar as técnicas de produção. Depois a gente também pesquisa sobre novas espécies de cogumelos para como produzir novas espécies que crescem na natura e que a gente quer produzir intensivamente em um cultivo. E também estudamos a biodiversidade de cogumelos. Nós encontramos na floresta cogumelos e nós identificamos, conhecemos o nome das espécies e as possibilidades de usar na produção. Nem todos eles são comestíveis, podem ser utilizados, né, para essa finalidade. Não, Vocês conseguem identificar isso também? Isso, nós precisamos exatamente saber se é comestível ou não comestível. Para isso é necessário saber o nome das espécies. Na Argentina, qual é o tipo de cogumelo que mais se consome? O mais se consome é o champignon. O champignon branco. Sim. E também agora um que é conhecido com o nome do portobello. Mas o 95% dos cogumelos que se consomem na Argentina são champignon. Depois também semente, que vocês produzem aqui no Brasil, e a menor quantidade é o shiitake. Tá. E assim, esse consumo interno ele é suprido pelos produtores da própria Argentina ou esses produtos acabam sendo importados de outros locais? Não, nós produzimos tudo o que consumimos. A importação é muito baixa. Os cogumelos que se importam é o shiitake desidratado da China. Depois, o consumo de cogumelos preferentemente é in natura. São produzidos no país. Entendi. E assim, a questão desses produtores, vale a pena ser produtor de cogumelos em termos de renda? Sim, vale a pena. Produzir cogumelos é uma atividade muito agradável para as pessoas, tranquila e eu acredito que também é uma economicamente rentável, essa palavra rentável aqui, rentável, pode ganhar dinheiro com isso também. Porque o bom produto, né, ele acaba saindo com um valor, alto. É bom para a comida gourmet, por exemplo, também é muito bom como a qualidade do alimento, porque os cogumelos é saboroso, é gostoso, mas também é boa para a saúde. Quais são esses benefícios para a saúde que esses cogumelos podem ocasionar, né, na pessoa que consome? Tem que ser um consumo diário também para poder ter esses benefícios ou não? Ao menos 2 ou 3 vezes na semana, não precisa comer cogumelos. Os cogumelos deveriam ser incluídos na dieta diária, na ingesta diária das pessoas, porque eles melhoram o sistema imunológico das pessoas, incrementam as defensas do corpo contra as enfermidades, por exemplo. Também tem a qualidade das proteínas que tem os cogumelos são muito boas. Tem os aminoácidos essenciais, que são aqueles que o corpo não pode fabricar ele mesmo, precisa incorporar na ingesta, na comida. Os cogumelos têm todos os aminoácidos essenciais. Ele é muito rico em termos de proteínas, né? Dá para fazer um comparativo aí. Isso. Carne como tem a carne, muito cogumelos, e cogumelo acaba tendo até um muito bom nível alto disso para ter a supressão, né? Suprimir as necessidades diárias. Não tem colesterol. Sim. Além disso, alguns cogumelos também baixam o colesterol, porque tem alguns compostos químicos que baixam o colesterol. Se fala muito sobre tecnificação de produção de cogumelos. O que significa isso? Bom, a tecnificação significa que você tem um processo que está feito com máquinas, por exemplo, então pode reemplazar a mão de obra com máquinas e produzir maior quantidade de substrato, que é onde o cogumelo cresce, que se utiliza, por exemplo, serragem ou palha de trigo.
que é o substrato onde o cogumelo cresce. Então, você, se quer produzir muita quantidade de substrato, precisa maquinárias para misturar, para fazer a pasteurização. Isso é que é a tecnificação. E o custo disso é alto? O pequeno produtor consegue ter esse tipo de equipamento para... O custo é alto. Precisa produzir muitos cogumelos para ter um alto nível de tecnificação. Por exemplo, os produtores de champignon, eles podem produzir 1.000 quilos de champignon ou 10.000 quilos de champignon em um dia, que é muito. Então precisa muitas máquinas para fazer isso. O produtor mais pequeno, ele tem a produção também pequena, mas maior ganância, porque não precisa menos pessoas trabalhando, menos maquinária, menos consumo de eletricidade. Então também é um negócio mais pequeno. Claro, mas assim, o uso do cogumelos, ele vai ser somente para essa área de comestível, ou ele pode ser empregado para outras finalidades também? Dentro do teu laboratório, você estuda especificamente para consumo, ou pode ser extrapolado para outras situações? Também pode ser extrapolado para outras ocasiões. Por exemplo, o Brasil mesmo tem um cogumelo aqui que é conhecido como o champignon do Brasil, o cogumelo do sol, que tem propriedades medicinais importantes, não? Então, por exemplo, ele coloca o cogumelo em cápsulas e se vende o cogumelo como um complemento alimentário, não sei. Sim, ele acaba sendo utilizado daí. Isso, então, porque as propriedades medicinais que ele tem, que se sabe que ao incrementar as defensas do corpo, já há alguns estudos que se fazem, por exemplo, no laboratório, que pode controlar certos tipos de câncer, por exemplo. Então, as pessoas consumem esse hongo, esse cogumelo, perdão, porque ajuda a melhorar as defensas do corpo. O que você leva daqui para a Argentina, né? Depois de ter vivenciado o evento conosco, qual que é a impressão que ficou das pesquisas que são desenvolvidas aqui no Brasil, né, que você disse que teve contato com os professores do programa de biotecnologia aplicada à agricultura, que você se mantém em parcerias também de pesquisa, né? Sim, então, sim. Como que fica essa impressão, né, do evento como um todo? Muito boa impressão. Eu acredito que estou surpreendido também, porque a Universidade Unipar, que é uma universidade privada, que na Argentina não temos muitas universidades privadas, que esta universidade de pesquisa, isso eu acredito que é muito importante para uma universidade, porque a pesquisa é o que incrementa o nível acadêmico das universidades. Então, eu creio que é muito bom que a Unipar faz pesquisa. É um bom exemplo para o resto das universidades privadas. A universidade ela tem esse objetivo de ter o aluno desde o ensino fundamental aqui dentro, que a gente chama de acadêmicos de iniciação científica júnior, né? Então, eles não estão ainda inseridos no âmbito universitário, mas já estão vivenciando em laboratórios tudo o que se pesquisa. E daí temos os alunos da graduação e os alunos de pós-graduação, nível de especialização, mestrado e doutorado, realizando esses projetos de pesquisa na sua diversidade toda. Como que funciona isso lá na Argentina? É da mesma forma? Existem programas de iniciação científica também ou é diferente? Não, é diferente. Na Argentina nós temos a sorte de ter muitas bolsas para estudantes para fazer o doutorado. Na Argentina, generalmente, se faz, depois do estudo da universidade, aqueles que querem trabalhar em pesquisa fazem diretamente o doutorado, não faz o mestrado, como aqui. Vai direto. E tem muitas a possibilidade de que os estudantes tenham bolsas. Então, tem uma estricta seleção de estudantes para fazer o doutorado. Em meu laboratório, agora, eu tenho 2 estudantes que são bolsistas, que começaram este ano e vão trabalhar 5 anos diferentes temas de pesquisas para terminar seu doutorado. Por isso que eu ia perguntar, né, já que vai direto para o doutorado, o tempo de duração, porque aqui no Brasil o doutorado são 4 anos, né? E daí lá então são em 5 anos. 5 anos o tempo do doutorado. Consegue antecipar ou não? São 5 anos. Não, é muito difícil. Porque tem que, por exemplo,
en mi universidad precisa 400 horas de estudio de posgrado. Precisa hacer cursos. Algunos de mis estudiantes vinieron a Río Grande do Sul, a Caixas, a la Universidad de Caixas, para hacer un estudio de enzimas fúngicas. Entonces, ellos tienen que sumar 400 horas de cursos para poder, uno de los requisitos es que precisa para finalmente hacer un trabajo de pesquisa y a tesis de doctorado. Entonces, es muy difícil, precisa 5 años. Existe essa particularidade entre as instituições, cada uma trabalha de uma forma, mas isso que é importante nesses momentos, porque acaba tendo essas trocas de culturais, né, para a gente saber. E para a formação dos estudantes do doutorado e em pesquisa, é muito importante o intercâmbio. É importante que viajem a outro país, que vejam como se trabalha nesse laboratório, depois traem a experiência lá e também se pode fazer parcerias. Isso é importante também. Tem que fomentar o intercâmbio e que os estudantes que estão estudando que podem ver como se trabalha em outros países e em outros laboratórios. E na universidade lá existe essas parcerias de intercâmbio? Vocês têm alunos brasileiros com vocês? Ainda não, mas agora não, mas eu tive. Já teve no passado. Assim que se querem enviar algum estudante, eu muito... Será bem-vindo. Tá ótimo. Muito obrigada, doutor Edgardo, né, pela sua vinda, pela sua participação em nosso programa. Estamos aqui com o doutor Gerardo Mata Montes de Oca, que é biólogo, doutor em ciências de agrorrecursos, pesquisador do Instituto de Ecologia Unicol, do Departamento de Manejo Biotecnológicos de Recursos, no México, onde pesquisa o emprego da biotecnologia na produção de cogumelos. Doutor Gerardo, muito obrigada por sua participação em nosso programa. Eu agradeço sua vinda e sua presença Muito obrigado também. Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre essa abordagem da produção de cogumelos agora no México. Ela se difere, né? O doutor Edgardo explicou para nós belíssimamente como acontece na Argentina. Nós tivemos um outro momento com a doutora Luzia Pacola também, que nos contextualizou no Brasil. E agora eu quero entender um pouco no México o que acontece. Como não? México es un país que tiene mucha tradición de consumo de cogumelos silvestres. Quizás esa será la diferencia principal con otros países de América Latina. Lá se usa o silvestre, então. El consumo de los cogumelos silvestres viene desde tiempo prehispánico. Eran consumidos por los aztecas, por los mayas y por los pobladores de lo que hoy es México. Antes no era México, era un conjunto de reinos y de ciudades que eran dominadas por diferentes grupos indígenas. Y desde entonces se consumían los cogumelos silvestres, comestibles y también los alucinógenos. Esa es una historia que se ha quedado viva en México y que sigue viva, porque se sigue consumiendo. Y México consume más de 300 especies de hongos silvestres. E ainda hoje se faz o uso desses alucinógenos também? Todavía sí. En algunos grupos indígenas los alucinógenos, claro, no son cogumelos que se comen como un ritual. Entendi. Un ritual para comunicar con los dioses, para expresar otras cosas que no se pueden ver de manera normal. No son una droga, no son consumidos como una droga, no, es para hacer un ritual. Entendo. Eso es en los grupos indígenas de México. Mas assim, a população urbana do México daí não tem esse tipo de tradição? No, en la población urbana no. En la población urbana se comen los hongos silvestres, comestibles, cogumelos comestibles, que crecen en los bosques, en las forestas, y hay personas que los conocen, que los recolectan y los llevan a la ciudad a vender. Y entonces en la ciudad tú puedes encontrar es un carnaval de cogumelos, por las formas, los colores, uma diversidade enorme. Mas esse retirar dos bosques, ele tem algum tipo de processamento antes dele ir para o consumidor já? Não, não, ele vai frescos, in natura, assim.
y eso se consume mucho. Qual o tipo que mais se consome lá? Né? São silvestres gerais, assim, ou tem um tipo específico? Hay varios, digamos que hay categorías de preferencia. En la categoría 1, para mi gusto, claro, en la categoría 1 es un cogumelo color orange, naranja, color naranja, grande, así, Nossa! que se le conoce como tecomate, es un nombre indígena. El nombre científico es Amanita cesárea. Es un cogumelo delicioso, Quanto exquisito. tempo que demora para cogumelo desse poder ser consumido, né? Desde a sua produção? Si se le recolecta fresco, cuando está bien fresco, puede durar unos 6 días, 5 o 6 días en un refrigerador. Entendi. Mas assim, na parte da produção mesmo, quanto tempo que ele demora para ficar pronto, assim, para poder coletar? Sí, puede, dependiendo de la temperatura del bosque, de la foresta, puede desarrollar en unos 7 días igual, entre 5 y 7 días. Aparece primero como un pequeñito, como un huevo, como si fuera un huevo, crece el huevo y después el huevo abre y emerge el cogumelo. Y es un cogumelo muy bonito y muy sabroso, muy delicioso, muy gustoso. Bem diferente mesmo, porque a gente vê, por exemplo, o Dr. Edgardo explicou para nós que o consumo maior lá é de champignon, né? Sí, Procesado. en México también lo que más se consume es champiñón, porque es lo que está más disponible. Pero la tradición, digamos, existe y eso es quizá muy importante de resaltar porque hay pocos países. En Guatemala también se come mucho cogumelo silvestre. Mas aí como é que fica o produtor, né? O produtor, ele tem acesso aos bosques, os bosques são públicos? Se coleta de regiões ou ele tem uma área que pertence à família? Los bosques no son públicos. Não são, Salvo, excepto las áreas naturales protegidas que son del gobierno, pero también hay áreas naturales protegidas privadas, pero no son públicas. Pero la tradición del consumo de los hongos permite a ciertos grupos de personas ir al bosque e recoletar os hongos. Recolher. E são pessoas que realmente conhecem, né, o que elas estão retirando. Que tienen muchos años de consumirlos y que los conocen muy bien. Y sí puede haber un poco de peligro por confundir alguna especie que no sea comestible, pero realmente es muy bajo. Muy bajo. E assim no Instituto, lá no INECOL, onde você pesquisa, realiza as linhas, como que vocês trabalham? O que vocês estudam dessas populações? Os estudos são com cogumelos silvestres? Sí, una parte con cogumelos silvestres y otra parte con la producción de cogumelos comestibles, como el champiñón. También estudiamos al champiñón, al shiitake, al oyster mushroom, un cogumelo que crece como una forma de ostra, que es muy importante en México. Y tenemos también una serie de estudios para mejorar los sistemas de producción. Esa es parte de nuestra pesquisa más importante. Y tenemos una pequeña instalación para producir el sustrato del cogumelo es la paya de trigo. Utilizamos la paya de trigo y producimos la paya de trigo para el público. Daí para ser utilizado onde o cogumelo vai crescer para ser produzido. Y podemos vender a las personas que están interesados en llevarlas a su casa y tenemos un programa para difusión del cultivo de cogumelos. Damos cursos a organizações de mulheres, sobretudo mulheres. Que gera renda, né? Elas podem fazer pequenas cooperativas. Pequenas cooperativas, sobretudo de mulheres, que están organizadas y que nos solicitan un curso. Nosotros damos un curso, les decimos cómo se hace y les podemos vender la paja sembrada con el hongo. Ellas llevan a su casa, ponen un invernadero y cultivan el cogumelo y lo venden. Na área urbana mesmo, en área casa, urbana apartamento. o en área rural.
en las dos. Y es un programa que tiene mucho éxito porque trabajan muy bien. Ellas trabajan muy bien, están muy bien organizadas. O INECOL ele é um instituto, INECOL ou é uma universidade? Es un instituto que pertenece al Consejo Nacional de la Ciencia y la Tecnología, el Ministerio de Ciencia y de Pesquisa. El Ministerio de Pesquisa tiene 27 institutos que trabajan en diferentes áreas: electricidad, materiales, medicina, ecología. Y el Instituto de Ecología tiene una sede en una ciudad que se llama Jalapa, a unos 300 kilómetros de la Ciudad de México. Es un instituto grande que tiene una dirección de posgrado y que ofrece un doctorado y una maestría en ecología. E nesse instituto tem cursos de graduação também, ou seria só o mestrado? Solamente e doutorado? maestría só y doctorado. Voltado tudo para pesquisa mesmo. Sí, es maestría y doctorado solamente, y tiene una buena relación e intercambios con diferentes universidades de América Latina. Tenemos estudiantes de Brasil, de Colombia, de Argentina, de Uruguay, de Guatemala, de muchos países, de Cuba, muchos países de América Latina. E o INECOL ele fomenta a vinda desses estudantes? Tem auxílio ou isso é estabelecido dentro do convênio, do contrato com as instituições? Sí, se hace a través de un contrato con las instituciones y ahora justamente yo he estado hablando un poco con el profesor Nelson para poder establecer un convenio. Tengo escrito un convenio para ver si se puede establecer una relación. Com certeza, isso vai acontecer. Que facilite a los estudiantes moverse, porque los estudiantes podrían venir a México a hacer un curso o dos, o hacer la maestría completa. Ese podría ser una buena manera de relacionar. Com certeza, com certeza. Que mais que nós poderíamos falar sobre a pesquisa que você desenvolve lá? Bueno, otra cosa que hacemos nosotros y que es muy importante es que mantenemos una colección de hongos vivos. Vai ser então parecido com o que a gente tem no horto, que a gente catalográfica as plantas, né? Para poder ter um registro. Exacto, pero nosotros los mantenemos vivo en una caja de Petri con medio de cultivo. Es un cepario, una colección de Linagem. Mantenemos toda unas 600 hongos vivos. Bastante. Y también tenemos un intercambio con el profesor Nelson. Ahora que vine le traje unas cuantas para hacer los estudios. Para hacer estudios. Son hongos silvestres que hemos encontrado en el campo en México. Los llevamos al laboratorio, los ponemos en una caja de Petri, aislamos allí el hongo. Y va haciendo crecimiento. Exactamente. Y vamos estudiando. Es uno de los programas más importantes. Estamos tratando de resguardar el material genético, porque México, como otros países de América Latina, pierde rápidamente áreas de bosque y se pierden los hongos que viven ahí. Los hongos de las zonas tropicales son poco conocidos y nosotros estamos cerca de una zona tropical. Tratamos de rescatar lo más que se puede de este grupo de... Fazem muito bem, porque perder todo esse patrimônio, se pierde el patrimonio genético. Material de pesquisa espetacular, porque são produtos que às vezes têm tanta propriedade que talvez não é conhecido ainda, mas poderá ser empregado no futuro. Y ahora hemos iniciado también un programa para estudiar algunos metabolitos que producen los hongos y que tienen efecto en la salud. Y creo que ese es un programa que va a tener mucho éxito. Com certeza. Doutor Gerardo, eu agradeço muito a sua participação no nosso programa. Está de parabéns, né, pelo... Muito agradecido com o Dr. Carlos Eduardo García, muito agradecido por la invitación, por el convite, muito agradecido também com Nelson Colauto. Muito obrigada. Obrigado. Muito obrigada a você que nos assiste. Até a próxima semana.